Prazer estar aqui no Fórum GD com todos, agradecendo aí principalmente a BGD, ao Grupo FRG, a Jinko sempre presente, sempre patrocinando esse evento tão importante, né, ainda mais nessa região também tão promissora do país como é a região Nordeste. E a minha intenção aqui hoje é a gente falar um pouco sobre a Jinko, para quem não conhece, falar um pouco dos produtos que a gente possui, falar um pouco do mercado, né, como que o mercado hoje está se desenhando e quais são as perspectivas que a Jinko também tem aqui no mercado brasileiro nesse sentido. Falando um pouco de números gerais da Jinko, né, só para vocês entenderem um pouquinho da magnitude do projeto, do negócio da Jinko a nível global. A Jinko tem hoje, até o primeiro trimestre desse ano, mais de 150 gigas entregues globalmente, tá? Então é uma das maiores empresas em entregas de módulos fotovoltaicos. No ano passado a gente foi a número 1 de vendas aqui no Brasil. Isso tem estudos aí da Greener também esse ano publicados sobre esse tema. Então é a marca de maior volume vendida no Brasil em 2022. A gente tem um desenvolvimento muito ativo na questão da eficiência celular. Então, a gente tem 22 recordes atingidos com a busca incessante da maior eficiência dentro dos nossos módulos. Hoje, até o final do ano, a gente vai ter uma capacidade produtiva de 70 gigas a nível global. E desses 70 gigas, já é importante ressaltar que 40 já estão dedicados às células N-Type, TOPCon, né, que a gente tanto vê hoje falar, que é a próxima geração dos módulos de maior eficiência, que eu vou falar um pouquinho hoje também sobre isso. E a gente tem um market share de 15% globalmente falando. A Jinko, como, né, o meu colega hoje também da Trina falou um pouquinho, é uma companhia Tier 1 de mercado. A gente tem algumas certificações, aqui só dei alguns exemplos de quais são as certificações, mas acho que a mais importante delas vem com o selo AAA de bancabilidade, ou seja, a Jinko é uma empresa extremamente sólida e com boas práticas de governança que tendem a deixar o nosso produto com uma garantia real, né? Hoje a gente vê inúmeros entrantes no mercado com garantias tão altas quanto as que a gente oferece, mas que não possuem uma estrutura de empresa corporativamente falando tão sólida quanto a Jinko possui. Então esse selo vai de encontro à garantia que a gente oferece, aos produtos de qualidade que a gente oferece, para que a gente consiga garantir dentro do prazo aí legal dos nossos produtos de eficiência, tá? A Jinko aderiu recentemente a iniciativas ecológicas RE100 e EP100, que são iniciativas onde a Jinko se comprometeu a, até 2025, ter 100% da sua capacidade produtiva alimentada por fontes renováveis. Então, é uma iniciativa 100% sustentável, que além de a gente fabricar um produto que está ligado ao tema, a gente também está seguindo nessa linha com os nossos produtos, nossa estrutura, nossa companhia. Tá? Então, é uma certificação muito importante que a gente está buscando e com uma meta bem ambiciosa, que já está em franca implantação nas nossas fábricas na China. Falando um pouquinho dos nossos negócios, né? A Jinko tem uma produção totalmente verticalizada, né? Então a gente parte da produção do wafer, da produção da célula, né? da fabricação dos módulos fotovoltaicos e também com a solução de filmes fotovoltaicos e storage, né? De armazenamento. O storage a gente está começando a trazer para o Brasil isso agora, né? Pela falta de regulamentação que a gente tem até então. E a gente está começando a implantar os primeiros projetos aqui no Brasil com alguns clientes do storage, mas isso deve se intensificar aí a partir do próximo ano, tá? O principal motivo dessa verticalização, logicamente, que é ter o controle de todo o processo produtivo, tanto para a questão de qualidade dos módulos, do produto que a gente está fazendo, quanto também para garantir, né, que aquele produto a gente possa ter maior controle de custo e precificação e maior competitividade, né? Então a Jinko tem esse modelo mais verticalizado, onde a gente consegue contemplar todas as etapas de produção do módulo fotovoltaico. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as células N-Type TOPCon, né? A gente participa de alguns grupos no WhatsApp que o pessoal fala, o que é esse TOPCon? TOPCon é marca, é o quê? Como funciona? Qual que é a diferença dele pro PERC, né? Então, é uma dúvida recorrente e normal, porque é um mercado ainda que está se estabilizando, mas tem muito fabricante falando, agora chegou os módulos TOPCon, é o N-Type. Então, são termos que a gente tem que tentar se familiarizar. E de forma bem simplificada,
A gente tem algumas diferenças do PERC para o TOPCon, e no TOPCon a gente tem algumas mudanças no processo produtivo, e uma delas é o núcleo de silício dessa célula, que com polos diferentes em cada uma das suas estruturas, do PERC para o TOPCon, mas o principal efeito que faz a TOPCon ser mais eficiente é a dopagem diferenciada que é realizada nesse processo produtivo das células, juntamente com a passivação. E isso torna com que os fluxos ali elétricos, né, do processo fotovoltaico sejam feitos de forma mais eficiente e com maior durabilidade durante toda a sua vida útil do módulo. Então, tecnologicamente, é um produto mais eficiente, mais durável, e isso traz ganhos de geração e de qualidade e garantia do produto, tá? Aqui a gente fala um pouquinho do desenvolvimento celular que a Jinko faz, né? Aqueles recordes que eu citei anteriormente entram aqui, onde a gente consegue, hoje, a eficiência celular, a gente não está falando aqui de módulo ainda, somente de célula. A Jinko chegou hoje em 26,4%, quando a gente fala somente da célula, e quando a gente vai para a escala de produção em massa, a Jinko está com 25,4%, podendo chegar até o final desse ano com 25,8%. Então é um número extremamente, né, alto, mas que a gente já vê que dentro da tecnologia TOPCon, a gente vai ter um limite de 28,7%, ou seja, ainda existe um espaço grande de trabalho para ser feito, de desenvolvimento técnico, né? Então a gente acredita que essa tecnologia, com a Jinko principalmente, ainda vai perdurar por alguns anos, até que a gente consiga esgotar toda a capacidade dessa tecnologia TOPCon. Aqui a gente está exemplificando hoje os 4 principais produtos que a gente vende aqui no Brasil aos distribuidores, né? Como a PHB, por exemplo, é um dos nossos grandes distribuidores aqui no Brasil. A gente tem módulos que são de 182 milímetros, o tamanho das suas células. Não há módulos maiores, não há células maiores do que 182 milímetros. A gente não optou por fazer módulos com 210 milímetros, por algumas questões que eu vou comentar um pouquinho mais adiante. Então a gente tem módulos de 610, que vai até 620, hoje já está conseguindo atingir 620 watts. Bifaciais, que são dedicados a usinas de grande porte, projetos aí de solo. Projetos residenciais e comerciais, né, telhados também, que tem o mono e o bifacial, na casa de 570, 575. E projetos também com módulos menores, de 465 watts e 60 células, né, que são mais dedicados aí aos residenciais. E vocês podem notar na segunda linha a eficiência de cada um dos módulos, né? Então, não necessariamente o nosso módulo maior, e isso vale para qualquer módulo, tá? Não necessariamente o nosso módulo maior é o módulo mais eficiente. A gente tem que sempre olhar a eficiência dos módulos, né? Tamanho nem sempre é o mais importante fator de decisão para vocês, e a gente sempre orienta isso. A gente tem hoje também um grande player cliente da Jinko que tem bastante módulos 475, e ele tem feito campanhas massivas sobre esse tema, porque a eficiência do módulo de 475, o produto é o mesmo, né? A célula fotovoltaica N-Type é a mesma que a gente utiliza em todos os produtos aqui. Então a qualidade, a garantia, a eficiência são basicamente as mesmas, tá? Isso não tem mudança. Falando um pouquinho das vantagens técnicas. Então a gente, como eu falei, como é um processo físico, tecnológico, que traz uma maior eficiência para os módulos, a gente tem uma maior geração de energia, se a gente se comparar com os produtos da Jinko, por exemplo, do módulo P-Type, né, versus o N-Type, então a gente tem um ganho de energia acima de 3%, com o mesmo fisicamente produto, falando e só mudando a tecnologia do P-Type para o N-Type. A gente tem um menor custo de BOS, né, esse custo de BOS são os custos acessórios da usina. Se eu tenho uma maior eficiência, uma maior geração de energia, eu preciso, com esse ganho de eficiência, normalmente eu consigo reduzir o tamanho dessa usina pela eficiência que o meu produto vai ter. Então eu acabo conseguindo reduzir estrutura, cabeamento e outros custos acessórios desse sistema. Então a gente tem uma redução aí de mais de 1% nesse sentido. E o menor LCOE, que é o custo nivelado da energia, que basicamente é o quê? É o nosso investimento, né, o investimento feito pela usina, o custo de manutenção dessa usina, dividido aí pela quantidade de energia
que a gente vai gerar durante o período da vida útil dessa usina. E a gente chega num número aí que é em reais por megawatt, que quanto menor é esse número, obviamente, mais barato a gente consegue fazer a nossa energia solar, e com o N-Type a gente tem um custo aí acima de 4% reduzido desse preço da energia. Ou seja, o N-Type é um produto que ele custa um pouco mais caro hoje, pouca coisa, essa diferença está se reduzindo cada vez mais, mas ele traz benefícios que durante a utilização isso se recupera de forma fácil, né, e até se extrapola positivamente. Aqui são alguns pontos importantes aqui do módulo N-Type da Jinko. A gente fala aqui do Tiger Neo, né? O Tiger Neo é o nome que a Jinko dá para esse produto. Então a gente tem 30 anos de garantia linear do produto. A degradação do primeiro ano é uma degradação muito baixa, menor que 1%. A degradação linear é de 0,4, também é uma degradação muito baixa, ou seja, a eficiência se mantém no produto por mais tempo. O coeficiente de temperatura é um outro ponto muito importante também. Quer dizer que, à medida que a temperatura sobe, o sistema reage melhor, né? Ou seja, ele perde menos eficiência com esse tipo de módulo, né? Então ele consegue ser mais resistente ou ter uma eficiência melhor. E aqui na última tabela a gente só diz um pouquinho aqui, comparando as duas tecnologias ao longo do tempo, como que isso se traduz, né, em maior geração, maior eficiência. Aqui, como eu falei para vocês, né, a Jinko tem uma estratégia global hoje de aumento da produtividade do módulo, ao invés do aumento do tamanho dos módulos, né? Então a Jinko não tem módulos aí de 670, de 700, a gente não foca nisso, a gente foca em trabalhar tecnicamente aquele módulo e aquela célula para que a gente chegue na maior eficiência possível, que é o que a gente acredita que é o que deve ser olhado dentro de uma proposta, né? Dentro de uma qualidade de módulos a ser cotado. E rapidamente para a gente falar um pouquinho do mercado, né? Então, ano passado a gente teve no Brasil 71 marcas de módulos atuantes no Brasil, que entraram no Brasil e de alguma forma foram comercializadas, né? Então, a ideia aqui é trazer alguns números para vocês terem um desafio, né? A gente tem muitos integradores entrantes, a gente tem muitos distribuidores entrantes, e a gente também tem muitas marcas vindo para o Brasil, não só de módulos, mas de outros produtos também. E o módulo, a gente tem aí 71 novos módulos, o que leva a algumas análises aí a ser feita. Quando a gente vê 71 empresas entrando, com que qualidade essas empresas estão entrando? Com que estrutura de pós-venda, de atendimento, certificações que essas empresas possuem. A gente tem casos aí de empresas que estão fazendo venda de produtos com potência, né, denominada X, na hora que a gente vai fazer o teste real é inferior a essa potência, então a gente estão entregando menos potência do que deveriam, então isso é um número muito importante. A gente tem também uma estatística mais conservadora de mais de 31 mil integradores no Brasil, isso em 2022, tá? Sendo que deles 7 mil integradores estão aqui no Nordeste. Então, são números muito expressivos que estão, né, ano passado a gente tinha uma demanda muito forte de produto, a Jinko vendeu muito bem no passado e se acirrou muito o mercado. Isso atraiu muita gente para o mercado, muita gente nova, não tão preparada, né? E aí o que a gente viu acontecer, o que está acontecendo, né? Até hoje a gente acaba vendo. O consumidor ele não está sendo adequadamente instruído sobre qualidade, sobre produto, sobre garantia. Lógico que tem muitas marcas aí que tentam pular um pouco as etapas para que se venda os produtos. E aí acaba buscando muito preço, né? O consumidor brincando por preço, aquela briga de preço, que é um sem fim, a gente não consegue ter se a gente não entrar com outra forma de abordagem nesse cliente. O integrador acaba buscando preço também, porque se sente acuado, né? Apesar das tentativas de treinamento, desenvolvimento, e o distribuidor começa a buscar alternativas. Então, muitos distribuidores que só trabalhavam com a Jinko, por exemplo, no passado, começaram a buscar outras marcas de menos renome ou de preços melhores para dar a opção para o integrador que queria aquele produto. E aí a gente entra num ciclo sem fim, né? Então, o consumidor que não tem tanta instrução, que não conhece aprofundadamente o tema, ele acaba tendo a expectativa frustrada por falta de entrega, né? Outros problemas de defeitos em equipamentos. O pós-venda para o integrador se torna mais custoso, porque ele tem mais retorno, tem mais evolutivo, ele gasta mais energia com esse cliente.
E o distribuidor já começa a ver que a oferta de produtos mais baratos acaba trazendo volume para ele, mas não trazendo rentabilidade, porque também tem um aumento de pós-venda, aumento de questionamentos e até de reputação, né, problemas de reputação para esses distribuidores. Então, o que a gente vê hoje é que o mercado brasileiro passa por uma autorregulação, né? Então, todo mundo está muito apertado hoje, fabricantes, integradores, distribuidores. Isso inclui a Ginco também, tá? Com relação à precificação, competitividade. E existe uma autolimpeza que está acontecendo. Então, tem muitas marcas que já estão saindo, seja integradores, seja distribuidores, seja fabricantes, né? Isso está acontecendo com todo mundo. E é claro que as marcas que têm maior estrutura, maior porte financeiro, elas estão continuando no mercado e a gente vê já essa retomada acontecendo do mercado, não na velocidade que todo mundo espera, né, que fosse um pouco mais rápido, mas isso já está acontecendo. Então, essa é a visão da Ginco, né, nessa autorregulação. A Ginco permanece aqui no Brasil de forma bem sólida, a gente tem uma equipe grande aqui no Brasil de pós-venda, de técnico, de comercial, de logística, então a gente continua com a solidez aqui, segurando as pontas, né, apesar dos novos entrantes, mas essa é a visão que a gente tem e a gente já está começando a ter uma reação, voltando aí para o olhar para a qualidade, para o produto de maior benefício para o cliente, de tecnologia de ponta. E é isso, pessoal, assim, acho que ficam meus contatos aqui, quem quiser também me contatar diretamente, fique à vontade. Eu continuo à disposição de todos aqui na feira e bom evento a todos.